Você já reparou que às vezes parece que tudo na sua vida simplesmente parou? Você ora, trabalha, se esforça, mas parece que o céu ficou em silêncio. É como se algo invisível tivesse puxado o freio de mão da sua alma. E o mais curioso é que o problema talvez não esteja nas circunstâncias, nem nas pessoas ao seu redor, mas dentro do seu próprio coração. Pouca gente fala sobre isso, mas existe um salmo que revela o verdadeiro motivo por trás da estagnação espiritual, emocional e até financeira. Um texto antigo, esquecido por muitos, mas que contém a resposta para quem está cansado de tentar e não ver resultado. Esse salmo não promete mágica, promete direção. E talvez hoje Deus só precise que você pare de correr, para finalmente voltar a andar. Porque o que faz a vida destravar não é força, é entrega. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo neste vídeo que Deus quer te lembrar. O que parou pode voltar a fluir, se o centro voltar a ser Ele. A maioria das pessoas acredita que a vida para por causa das circunstâncias, o desemprego, o fim de um relacionamento, a falta de oportunidades. Mas o Salmo nos mostra que a estagnação começa dentro do coração, quando a alma se acostuma ao peso e deixa de esperar em Deus. É como tentar dirigir com o freio de mão puxado. O motor trabalha, o barulho é alto, mas o carro não sai do lugar. E quanto mais força você faz, mais sente o cheiro do desgaste. Assim, é o cansaço de quem tenta viver no controle total. Esse tipo de bloqueio não é externo, é espiritual. É o resultado de uma luta silenciosa entre o que você acredita e o que você teme. O coração diz, descansa, mas a mente grita, resolve logo. É nesse ruído interno que muitos se perdem, insistindo em consertar sozinhos aquilo que só Deus pode reconstruir. O Salmo 37 fala com clareza, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E é justamente aí que a maioria tropeça. Porque confiar exige abrir mão. Enquanto Deus espera o teu descanso, você insiste em provar que consegue sozinho. E essa teimosia tem um preço alto. Noites mal dormidas, orações sem fé e dias que se arrastam como se nada mais fizesse sentido. A boa notícia é que o estancamento não é o fim, é apenas o sinal de que é hora de parar e realinhar o coração. Porque antes de Deus abrir um novo caminho, Ele precisa ajustar o piloto. E é nesse ponto que muita gente confunde fé com ansiedade. A fé começa como um descanso, mas se o coração não estiver firmado, ela se transforma em inquietação. É como confiar em Deus com uma das mãos, enquanto tenta controlar tudo com a outra. Muita gente ora com o coração em paz, mas levanta da oração, levando o problema de volta para casa. E o curioso é que quanto mais tenta resolver, mais distante parece ficar a resposta. O Salmo 37 é direto. Aquieta-te diante do Senhor e espera nele. Mas quem disse que esperar é fácil? A ansiedade é a pressa de quem acredita, mas não confia no tempo. É o tipo de fé que confessa com os lábios, mas duvida com o relógio. E é aí que o coração se torna pesado. Imagine alguém tentando ouvir uma melodia bonita em meio a barulhos de sirene. É impossível perceber a harmonia. Assim é o coração ansioso. Ele até quer ouvir Deus, mas o ruído da pressa abafa a voz da paz. O silêncio de Deus, muitas vezes, é só um convite para você se calar também. Lembro de uma mulher que pediu uma resposta imediata em oração. Ela estava desesperada por uma mudança e tomou uma decisão precipitada. Meses depois, veio o arrependimento. Se eu tivesse esperado, teria sido diferente. Essa história se repete em milhares de vidas todos os dias. O Salmo ensina que quem confia não precisa correr, precisa permanecer. Porque quando a fé amadurece, ela deixa de implorar por resultado e começa a se alegrar no processo.
E é nesse processo que o coração reencontra o propósito. A vida começa a desandar quando o foco deixa de ser o propósito e passa a ser o resultado. O Salmo mostra isso de forma sutil. Ele fala de retidão, paciência e confiança, mesmo quando tudo parece injusto. Só que o coração humano tem uma mania perigosa. Quer colher antes de semear. E nesse atalho, muita gente troca propósito por pressa e fidelidade por aparência. Deus não quer apenas te dar vitória, Ele quer te dar direção. Porque o caminho errado, mesmo pavimentado de bênçãos, ainda leva para o lugar errado. Quando o propósito se perde, o sentido da vida se apaga. É como acender uma lanterna e esquecer de olhar o mapa. A luz existe, mas você não sabe para onde ir. É isso que o Salmo denuncia. Não é a falta de recursos, é a falta de rumo. Quantas pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, fazendo de tudo para dar certo, mas sentem que nada flui? Talvez não seja castigo, seja correção. Porque quando o coração se distancia, Deus move o chão para trazer de volta o equilíbrio. E às vezes, o que parece atraso é apenas Deus te reposicionando. Como um pai que segura o filho antes de cair, ele te puxa de volta para a rota certa. Essa pausa que você chama de fracasso pode ser o tempo em que Deus está te treinando para algo maior. O Salmo 37 não fala de desistir, fala de permanecer firme até que o propósito se revele. E quando isso acontece, até as portas que pareciam trancadas começam a se abrir naturalmente. Mas para recomeçar, é preciso primeiro parar. Recomeçar com Deus não é apagar o passado, é permitir que Ele reescreva o que ainda pode ser restaurado. O Salmo 37 nos ensina que o primeiro passo não é fazer mais, e sim confiar mais. Ler esse salmo todos os dias por uma semana é como colocar o coração numa oficina espiritual. Cada palavra realinha pensamentos, acalma ansiedades e devolve a perspectiva certa. Quando você escreve o que te incomoda e entrega a Deus, algo muda, não lá fora, mas dentro de você. A oração diária não é um ritual de repetição, é uma declaração de dependência. Quando você ora dizendo, Senhor, edifica a minha casa e guarda as portas da minha vida, está dizendo também, eu não quero controlar tudo. Essa entrega abre espaço para que o divino se manifeste no ordinário. E, de repente, pequenas coisas ganham significado. Uma conversa, um silêncio, uma lembrança, tudo começa a aparecer propósito. É assim que a fé se renova, nas miudezas do cotidiano. Recomeçar é como reiniciar um sistema travado. Às vezes, a mente precisa desse reset espiritual para voltar a funcionar com clareza. Quando você limpa o que está corrompido, culpa, orgulho, medo, tudo volta a fluir. A entrega não te enfraquece, te reorganiza. E é justamente nesse ponto que a vida começa a se destravar. O peso que você sentia já não faz sentido, e a paz volta a morar dentro de casa. Porque quando Deus volta a ser o centro, até o caos aprende a se calar. Talvez, no fundo, o que Deus sempre quis não era ver você fazendo mais, mas descansando mais nele. A vida não dá certo quando a gente tenta ser o próprio alicerce. Ela dá certo quando aprendemos a confiar no tempo e na direção de Deus. O Salmo 37 não fala de pressa, fala de confiança. E quando essa confiança amadurece, a alma encontra um tipo de paz que o mundo não pode oferecer. Então, eu te pergunto, em que áreas da sua vida você tem tentado ser o Deus da situação? Onde você sente que o controle virou peso? Talvez seja a hora de entregar, de verdade, de orar não para mudar as circunstâncias, mas para mudar o coração. Porque quando Deus volta a ocupar o centro, até aquilo que parecia perdido começa a se alinhar. Agora, se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Senhor, eu entrego o controle. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa recomeçar.
E se ainda não faz parte dessa comunidade, inscreva-se no canal Refúgio dos Salmos, ative as notificações e continue aprendendo como viver uma fé prática, sábia e profunda. No próximo vídeo, vamos falar sobre o Salmo que restaura o que o tempo destruiu. Não perca!